Olá pessoal, o tema dessa aula é chuva ácida e efeito estufa. Aqui eu coloco para vocês que a água da chuva é naturalmente ácida, o que significa que a quantidade de H+ na água da chuva sempre é maior do que a quantidade de OH-, e isso é natural. Para vocês terem uma ideia, o pH da água da chuva é aproximadamente 5,7. Portanto, pH menor do que 7, o meio é ácido. O problema começa quando o homem começa a interferir no meio ambiente. Quando o ambiente é poluído, a água da chuva passa a ser menor do que 5,7. E quando isso acontece, quando o pH da água da chuva em um ambiente poluído começa a ficar menor do que 5,7, a gente utiliza o termo chuva ácida, ou seja, é um termo pejorativo, não é um termo bom. Portanto, tomem cuidado, a chuva é naturalmente ácida, o pH da chuva é aproximadamente 5,7. Só que em ambientes poluídos, o pH pode ficar ainda menor do que 5,7. A água da chuva vai ficar ainda mais ácida. E aí a gente utiliza esse termo. Somente na situação de ambiente poluído é que a gente emprega o termo chuva ácida. E agora nós vamos estudar, entender as duas situações. Por que será que a água da chuva é naturalmente ácida? Por que será que o pH da água da chuva é aproximadamente 5,7? Em ambientes não poluídos, a acidez da água da chuva é principalmente devido ao CO2 presente no ar. A gente já viu que esse óxido é um óxido ácido, reage com a água, produzindo ácido carbônico, H2CO3. Em ambientes não poluídos, o principal ácido que causa a acidez da água da chuva é o ácido carbônico. Mas existe um outro ácido que também está presente na água da chuva em ambientes não poluídos, menos importante do que o ácido carbônico, mas não vamos deixar de falar sobre ele. Quando acontece raios e relâmpagos, muita energia está envolvida. E aí o que acontece é o seguinte: a molécula do gás nitrogênio que constitui o ar atmosférico é formado por uma tripla ligação, dois átomos de nitrogênio conectados por uma tripla ligação. É muito difícil romper essa tripla ligação, mas quando existe raios ou relâmpagos, energia está disponível para que aconteça esse rompimento da ligação, da tripla ligação entre os átomos de nitrogênio. E numa situação como essa, o gás nitrogênio presente no ar reage com o gás oxigênio, formando esse óxido, o NO. O NO, como depois eu vou falar para vocês no final, ele é um óxido neutro. Ele não reage com a água formando ácidos e nem bases. Mas olha o que acontece. Aqui eu vou acertar o coeficiente. Perceba que tem 2 nitrogênios por fórmula e 2 oxigênios por fórmula. Então eu venho aqui e vou duplicar a quantidade dessa fórmula, apenas para fazer com que a quantidade de cada tipo de átomo no início seja igual à quantidade desses átomos no final. Beleza. O NO não reage com a água, mas olha lá, o NO continua reagindo com o gás oxigênio e nessa sequência de reações o NO é convertido em NO2, dióxido de nitrogênio. Para acertar as quantidades dos átomos agora, eu vou ter que colocar um 2 aqui, ó. Por enquanto eu não vou ficar detalhando muito essa parte porque não é o foco da nossa aula, mas depois a gente vai estudar o balanceamento das equações. Em seguida, o que acontece é o seguinte, ó, o 2NO2, esse sim é um óxido ácido, reage com a água da chuva, formando, como a gente sabe, dois ácidos. Vai formar o HNO3 mais o HNO2, ácido nítrico e ácido nitroso. Então perceba o seguinte, lógico que em menor quantidade. Por isso que eu falei que é o ácido carbônico o principal causador da acidez da água da chuva em ambientes não poluídos. Por quê? Porque esses ácidos aqui serão formados em menor quantidade. Vão estar presentes dissolvidos na água em pequenas quantidades. Dito isso, vamos fazer uma síntese. A gente já entendeu por que a água da chuva é naturalmente ácida, apresenta um caráter ácido. Porque
Existe CO2 naturalmente no ar atmosférico. O CO2 é um óxido ácido, reage com a água formando o ácido carbônico. Esse é o principal ácido que faz com que a água da chuva seja ácida em ambiente não poluído. E existem menores contribuições do ácido nítrico e do ácido nitroso. Agora o foco da nossa atenção vai ser em ambientes poluídos, em que o pH da água da chuva começa a ser menor do que 5,7. E numa situação como essa, a gente usa o termo chuva ácida. É um termo, como eu disse para vocês, pejorativo. Chuva ácida não é um termo bom. Claro que tudo isso vai estar acontecendo no ambiente poluído, mas para que a chuva seja ainda mais ácida, para que o pH dela seja inferior do que 5,7, outros ácidos também têm que estar presentes. Vamos entender isso então. Ambiente poluído. Vamos lá então entender por que a água-chuva fica ainda mais ácida, com pH menor do que 5,7. Um dos motivos é a queima de combustíveis fósseis. A nossa sociedade, ela se apoia, se estruturou de tal forma a extrair energia de combustíveis fósseis. E o problema é o seguinte, quando se queima combustíveis fósseis, gasolina, derivados do petróleo em geral, gasolina, querosene, óleo diesel e outros combustíveis fósseis, como o carvão mineral. Ao queimar esses combustíveis fósseis, não tem como. Esses combustíveis são contaminados por enxofre. E aí, o enxofre também acaba sendo queimado junto com o combustível. E esse é um dos problemas relacionados com os combustíveis fósseis. Olha o que vai acontecer. Ao queimar a gasolina, a gente também acaba queimando o enxofre. Uma queima sempre acontece na presença do comburente, que é o gás oxigênio nesse caso, formando SO2. E aí o que acontece? O SO2 pode continuar reagindo com o gás oxigênio, levando à formação de outro gás, o trióxido de enxofre, o SO3. Aqui, para acertar as quantidades dos átomos, para fazer que a quantidade de cada tipo de átomo no início seja igual ao final, eu vou ter que multiplicar aqui por 2 e vou ter que multiplicar aqui por 2. Feito isso, olha o que acontece. E aí o que a gente sabe é o seguinte, na atmosfera, em ambientes poluídos, existe dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. Ambos são óxidos ácidos, como a gente aprendeu. E aí, ó, o SO2 reage com a água da chuva, formando H2SO3, o ácido sulfuroso, e o SO3 reage também com a água da chuva, formando o ácido sulfúrico. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte, o ácido sulfúrico é um ácido forte, é um ácido que produz bastante H+ quando dissolvido em água. O ácido sulfuroso, ele é um ácido que a gente costuma falar que ele é fraco, mas teoricamente existe uma classificação que diz que ele é semi-forte. O ácido sulfuroso não é um ácido forte, mas ele é mais forte do que o ácido carbônico. Então, perceba o seguinte, que são formados ácidos mais fortes na presença desses dois poluentes. E dessa maneira, a água da chuva vai ficando cada vez mais ácida conforme aumenta a poluição atmosférica, aumenta a quantidade de dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. Dessa maneira, o pH vai ficando cada vez menor do que 5,7. Portanto, o transporte rodoviário por meio de caminhões e qualquer tipo de veículo movido a óleo diesel, gasolina, ocorre a queima de enxofre, a produção de SO2 e SO3. E isso é preocupante principalmente em grandes metrópoles, que tem uma quantidade muito grande de veículos. E outra situação preocupante são as regiões industriais. As indústrias também podem obter energia a partir de combustíveis fósseis. E, dessa maneira, ao queimar um combustível fóssil, vai estar também queimando enxofre. Então, essas são as situações preocupantes. Regiões com grande quantidade de veículos e regiões industriais. Antes de passar para frente, só quero dar um toque para vocês o seguinte. Percebe que foi formado o ácido sulfúrico? É essa sequência de reações que são utilizadas na indústria química de produção de ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Se a gente sabe essa sequência de reações, a gente consegue entender a chuva ácida em ambientes poluídos e também explicar como se dá a produção de ácido sulfuroso e ácido sulfúrico na indústria química.
Vamos ver outro exemplo de ácido que contribui para a acidez da água, da chuva em ambientes poluídos? Agora, o ácido que eu vou apresentar para vocês é um ácido que está relacionado com a alta temperatura dos cilindros dos veículos, dos automóveis, dos caminhões e por aí vai. O cilindro faz parte do pistão, é onde ocorre a queima do combustível dentro do veículo automotor. E aí o que acontece é o seguinte, devido à alta temperatura, olha o que vai acontecer. O gás nitrogênio vai reagir com o gás oxigênio do ar, é a mesma sequência de reações que a gente viu no caso de ambientes não poluídos, na presença de raios e relâmpagos. Como existe energia suficiente para romper a ligação tripla existente entre os átomos de nitrogênio, o nitrogênio reage com o oxigênio, formando o NO. Em seguida, o NO continua tendo uma reação com O2, vai levar à formação de NO2. E por fim, o 2NO2 vai reagir com a água da chuva, formando HNO3 e também HNO2, ácido nítrico e ácido nitroso. E aí, olha lá, esse ácido nítrico é um ácido considerado forte. O ácido nitroso é um ácido fraco, às vezes chamado de ácido semiforte. O importante é saber o seguinte, os dois ácidos são mais fortes do que o ácido carbônico. Portanto, eles vão interferir de forma decisiva na acidez da água da chuva. Vai aumentar a acidez da água da chuva e, se aumentou a acidez, olha o que vai acontecer com o pH. O pH da água da chuva em ambientes poluídos vai cada vez ficando menor do que 5,7, que é o nosso valor de referência. pH aproximadamente igual a 5,7 é o pH da água da chuva natural. Ok, está tudo ok. Abaixo de 5,7 começa a ficar preocupante. Assim, sintetizando essa parte, o que a gente sabe é o seguinte: em ambiente poluído, quais são os ácidos responsáveis pela acidez da água da chuva? Bom, os mesmos ácidos que a gente viu anteriormente, né? O ácido carbônico, devido à presença do dióxido de carbono no ar. Mas agora também, olha lá, em ambientes poluídos existe a queima de combustíveis fósseis. Como existe o enxofre, vai também ocorrer a queima do enxofre, levando à produção desses dois ácidos aqui, que são ácidos mais fortes do que o ácido carbônico. Vai fazer com que a acidez da água da chuva aumente mais. E em ambientes poluídos, a gente pode dizer que o ácido nítrico e o ácido nitroso já começam a estar presentes na água da chuva em maiores quantidades, já começam a se tornar mais preocupantes. Isso porque em grandes cidades existe uma grande quantidade de veículos. E a gente sabe que a grande quantidade de energia liberada, dissipada durante a queima de um combustível em um carro de combustão, permite que a tripla ligação entre os átomos de nitrogênio seja rompida numa reação com gás oxigênio, levando à formação desses ácidos. Nessa parte da aula, a gente vai falar dos impactos ambientais e os impactos também relacionados com a construção civil. Sobre os impactos ambientais, a chuva ácida causa a elevação da quantidade de H+, consequentemente vai causar a elevação da acidez de solos, rios e lagos. Aumentou a concentração de H+, aumenta a acidez e o pH segue um sentido contrário, diminui o valor do pH. E isso tem impactos, como por exemplo, sobre peixes, sobre a vegetação e sobre micro-organismos do solo, por exemplo. Sobre os impactos associados à construção civil, são dois principais. Um deles é a corrosão de estruturas metálicas, estruturas à base de ferro, de zinco, de alumínio e por aí vai. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma estrutura metálica seja constituída por ferro metálico. Se o ferro metálico dessa estrutura entrar em contato com o ácido sulfúrico presente na chuva ácida, vai acontecer uma reação química e tanto o ferro quanto o ácido sulfúrico serão transformados, convertidos em outras substâncias. Nessa reação, o que vai acontecer é que o ferro pode ser o 2+, ou 3+. Eu vou colocar ferro 3+, vai ser formado, ou seja, é um processo que depois nós vamos aprender, é um processo de oxidação do ferro.
E aqui a gente já viu que o ácido sulfúrico se dissocia em água, produzindo H+, e o ânion SO4 2-. Em seguida a gente faz a inversão dos valores, a gente chega e aí a gente pode reescrever aqui Fe2, SO4, 3. Ocorre a formação desse sal e também a produção de gás hidrogênio, que é liberado para a atmosfera. Só acertando aqui as quantidades dos átomos no início e no final, é necessário colocar um 2 aqui para que apareça 2 átomos de ferro, assim como aqui no final. Em seguida, eu vou multiplicar aqui por 3 para aparecer 3 grupos SO4, assim como aqui. E aqui eu vou multiplicar por 3, pontinho. Quantidade de cada tipo de átomo no início é igual no final. E aí, o que vai acontecendo? É isso que a equação química está demonstrando para a gente. Esse processo químico leva à degradação do ferro metálico. Ferro metálico, na presença de ácido sulfúrico, ambos são transformados em outras substâncias, alterando as propriedades da estrutura metálica, enfraquecendo a estrutura metálica. Reações similares a essa também podem acontecer com o alumínio, com o zinco e por aí vai. E por fim, um outro exemplo é a danificação ou desgaste de estruturas de mármore. O principal constituinte do mármore é esse sal aqui, o carbonato de cálcio. Os ânions carbonatos são instáveis em meio ácido. Carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore. Se entrar em contato, por exemplo, com um ácido nítrico presente na chuva ácida, esse ânion carbonato vai se decompor em CO2 e água e também vai formar um sal, o CaNO3, 2. Acertando os coeficientes, é necessário colocar um 2 aqui para que a quantidade de cada tipo de átomo no início seja igual no final. E desse modo, o que acontece é o seguinte, vamos interpretar essa equação química. Carbonato de cálcio e ácido nítrico são convertidos em CO2, logo vai ter liberação de gás carbônico para a atmosfera, vai ser gerada água e vai formar esse sal, que é um sal solúvel em água. Portanto, essas estruturas de mármore vão sendo danificadas, vão sendo desgastadas ao longo do tempo, pois o mármore reage com ácido nítrico, levando à produção de CO2, que é perdido para a atmosfera, água, e também é formado um sal bastante solúvel. E dessa maneira, a água da chuva consegue solubilizá-lo e carregá-lo embora, desgastando essas estruturas de mármore. Beleza, pessoal? E antes de finalizar, eu quero falar com vocês sobre o efeito estufa, que é um efeito natural que acontece na Terra e graças a ele é que é possível a existência de vida aqui em nosso planeta. O efeito estufa é responsável por manter a temperatura do nosso planeta em níveis que permitam a existência de vida. Olha lá, para facilitar a explicação, eu coloquei esse desenho para vocês. Existe o Sol, a atmosfera terrestre e a superfície terrestre. A luz do Sol, que a gente fala que é formada por energia eletromagnética, penetra a atmosfera terrestre e começa a entrar em contato com a matéria, com átomos, cátions, ânions, moléculas, e ela começa a ser absorvida por essas espécies materiais. E aí, conforme a gente vai rastreando, seguindo o caminho percorrido pela energia solar, como a gente vê no desenho, a gente percebe que a energia cada vez vai diminuindo mais. Por que vai diminuindo mais? Porque essa energia acaba ficando armazenada no meio material que forma o nosso planeta. Aqui eu coloco justamente isso para vocês, ó. Como vocês podem notar, eu mostrei aqui um rastreamento, eu mostrei o caminho da energia proveniente do Sol por meio desses raios, e os raios têm diferentes colorações. E aí vai acontecendo uma diminuição de energia, do azul escuro para o rosa claro. Mas para onde foi essa energia? Por que diminuiu a energia? A energia desapareceu? Não. A energia ficou armazenada nos átomos, como eu falei para vocês, na matéria que constitui o nosso planeta. É importante falar o seguinte, acontece um primeiro estágio de absorção bastante importante aqui, na camada de ozônio. A camada de ozônio, as moléculas de ozônio, depois a gente vai detalhar melhor esse processo, como é que se dá essa absorção. Mas por enquanto, o que a gente tem que saber é que um dos tipos de energia eletromagnética que forma o Sol, parte dessa energia eletromagnética já fica barrada aqui, já fica armazenada aqui na camada de ozônio, não chega até nós.
A energia eletromagnética que é absorvida pela camada de ozônio é a radiação ultravioleta. Parte da radiação ultravioleta proveniente do Sol, parte desse tipo de energia que o Sol emite, já fica armazenada aqui, não chega até a gente. Claro que parte da radiação ultravioleta vai chegar até a gente, tá? Não é perfeita essa absorção. Então, um primeiro estágio bastante importante de absorção de energia, como eu falei para vocês, é aqui na camada de ozônio, onde acontece a absorção de parte da energia ultravioleta proveniente do Sol. E um segundo estágio bastante importante é aqui, ó, na superfície terrestre. A superfície terrestre absorve energia e aí entra na parte principal que eu quero falar para vocês. Parte dessa energia proveniente do Sol vai ficar armazenada na superfície da Terra, mas uma outra parte vai ser reemitida para a atmosfera, indicado por essa seta aqui, que eu vou destacar agora para vocês, ó. E é justamente aqui que a gente tem que procurar focar nossa atenção agora, para entender o que é o efeito estufa. Aí o que acontece é o seguinte, esse tipo de energia que é reemitida pela superfície terrestre é um tipo de energia que é intensamente absorvida pelas moléculas presentes aqui na atmosfera. Mas que moléculas? Essas moléculas, o CO2, o metano, a própria água presente na atmosfera, essas moléculas absorvem intensamente essa energia que é reemitida pela superfície da Terra. E aí, parte da energia que veio do Sol acaba ficando armazenada nessas moléculas. E a outra parte? A outra parte acaba sendo emitida de volta para o espaço. O efeito estufa é justamente esse segundo estágio aqui, ó. É a absorção da energia que é reemitida pela superfície da Terra. Como a energia vai ficar absorvida na atmosfera, vai ter um efeito na temperatura do nosso planeta. E eu falo para vocês o seguinte, como a gente sabe, se não fosse o efeito estufa, a temperatura no nosso planeta seria tão baixa, que a existência da vida seria inviável em nosso planeta. Não seria possível. Simplificando o que eu falei para vocês, olha lá, ó. Depois da absorção da energia na superfície terrestre, parte da energia acaba sendo reemitida para a atmosfera. E aí, o tipo de energia que é emitida para a atmosfera pela superfície terrestre é intensamente absorvida por essas moléculas. Como a energia vai ficar armazenada na nossa atmosfera, armazenada nessas moléculas, tem um efeito sobre a temperatura do planeta. Graças ao efeito estufa, que a temperatura do nosso planeta permite a existência de vida. Por que eu destaquei aqui o CO2? Porque é por meio dessa espécie que a gente vem interferindo no efeito estufa. Como a nossa sociedade está apoiada na extração de energia pela queima de combustíveis fósseis, a queima desses combustíveis acaba o quê? Liberando grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. Então, cada vez mais a gente está introduzindo CO2 na atmosfera, intensificando o efeito estufa. Por quê? Quanto mais CO2, mais energia vai ser absorvida aqui nesse estágio, maior vai ficando a temperatura do nosso planeta. O que a gente tem feito é alterar o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, o problema é que o homem vem fazendo com que ele fique cada vez mais intenso, devido à grande quantidade de emissão de dióxido de carbono para a atmosfera, aumentando assim cada vez mais a temperatura do planeta. E aí, o que é importante dizer é o seguinte: existem cientistas que são contrários a essa interpretação científica do efeito estufa, que não acreditam que a emissão do dióxido de carbono para a atmosfera contribua para intensificar o efeito estufa e assim aumentar cada vez mais a temperatura do nosso planeta. Só que o que eu falo para vocês é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado. A gente vai confiar mais em uma única pessoa ou em uma comunidade de pessoas? Uma pessoa é muito mais suscetível a interesses pessoais, a interesses políticos, é muito mais suscetível a ser manipulada. Portanto, quando a gente fala em conhecimento científico, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em relação a assuntos que afetam a população do mundo inteiro,
como é o caso do efeito estufa, e como a própria pandemia que a gente vem vivendo. Em situações como essa, extremamente importantes, que afeta muita gente, a população do planeta inteiro, a gente tem que pensar o seguinte quando a gente ouve uma pessoa: peraí, essa pessoa está falando, ok, ela pode ser um médico, ela pode ser um engenheiro, ela pode ser um cientista, mas o que ela está falando está de acordo com a comunidade científica internacional ou não? Em ciência, gente, não importa. Pode até ter um artigo científico publicado falando o contrário ao efeito estufa, mas o que vale é o que diz a comunidade internacional. A comunidade internacional tem que entrar em um consenso a respeito de algum estudo. E eu falo para vocês, a grande maioria, a esmagadora maioria dos cientistas que atuam nessa área de estudos climáticos, como por exemplo o efeito estufa, a grande maioria, a esmagadora maioria, é favorável ao efeito estufa. Portanto, existe um consenso da comunidade científica que o efeito estufa é real, que ele acontece e que a emissão de cada vez mais de dióxido de carbono para a atmosfera vem intensificando esse efeito, aumentando cada vez mais a temperatura do nosso planeta. Portanto, tome cuidado. Ao ouvir uma pessoa, não importa o título dessa pessoa. O que vale é o seguinte: o que essa pessoa está dizendo está de acordo com o que a comunidade internacional científica diz? E mais importante, a comunidade internacional científica que atua especificamente na área do assunto em questão. Isso não significa que a comunidade científica não tenha os seus interesses, sejam eles de cada indivíduo, interesses pessoais dos indivíduos, interesses políticos, mas essa comunidade de cientistas tem o quê? Um interesse em comum, que é o estudo científico. Então, essa comunidade é muito mais difícil de ser manipulada, é muito mais difícil deixar com que interesses pessoais e interesses políticos individuais se sobreponham aos interesses gerais da população como um todo e da própria comunidade científica. Portanto, a gente tem que confiar no que a comunidade científica diz e não no que um ou outro cientista alega. Tá? Então, cuidado. Ouviu uma pessoa? Não importa o título. O que vocês têm que se perguntar é o seguinte: opa, o que ele diz está de acordo com o que diz a comunidade científica internacional? Porque enquanto ele não convencer a comunidade científica, o que ele diz não tem validade científica. Beleza, galerinha? A gente finaliza agora essa aula, essa parte de estudo dos óxidos, justamente com essa parte de chuva ácida e efeito estufa. Dúvidas, como sempre, estou à disposição. Vou deixar uma listinha de exercícios para vocês fazerem, bem curtinha. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.